O Dior diz que não vai mentir e fala que essa garota ficou uma gracinha de preto. Ele pede com licença e pergunta como ela vai, mas ela diz que ele não faz o tipo dela. E ele pergunta, calma aí, eu não faço o seu tipo. E ela fala que ele não faz o tipo dela e diz que sente muito. E ele fala, caramba, não vai nem falar comigo? Mas quando ele se aproxima do carro, ela tenta falar com ele, mas ele diz que não entendeu. Ela pergunta se esse carro é dele, mas ele fala que não conseguiu ouvir. Ela pergunta novamente, mas ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se esse carro é dele e ele pergunta se ela quer saber se esse carro é dele e ela diz que sim. E depois que ele fala que o carro é dele, ela pergunta se ela pode entrar e se ela pode pegar uma carona com ele. Ele pergunta, você quer entrar? E ela diz que sim. Ele pergunta por que ela quer entrar no carro dele e ela pergunta se ele quer ir no cinema com ela. E ele pergunta, no cinema? Ela fala que eles podem sair para comer alguma coisa ou algo do tipo. E ele pergunta por que ela está querendo fazer alguma coisa com ele agora. E ela pergunta como assim e fala que ela gosta do que vê. Ele pergunta se ela gosta do que ela vê e ela diz que sim. Ele pergunta se ela gosta dele ou do carro dele. Ela fala que gosta dele e ele pergunta, gosta de mim? E ela diz que sim. Ele fala que não sabe sobre isso e ela pergunta por que não. Ela fala que eles podem sair para comer e ele pergunta o que ela gostou nele. Ela diz que ela o achou muito bonito e ele pergunta, você me achou bonito? E ela diz que ele é muito bonito. Ele fala que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela e ela diz que ela está tendo um dia muito ruim hoje. Ele pergunta se ela está tendo um dia difícil e ela diz que sim. Ele fala que ele não sabe e ela diz que está tendo um dia ruim. Ele pergunta, dia ruim? Ela diz que sim. Ela fala que depois que o viu melhor, ela pensou que tinha que voltar para falar com ele. Mas ele fala que, para ser sincero, ele acha que ela voltou por conta do carro dele. Ela fala que não tem a ver com o carro, que ela olhou para ele e gostou do que viu. Ele fala que se aproximou dela de maneira educada, mas que ela foi muito rude com ele. Ela fala que gostaria de recomeçar e fala que é um prazer conhecê-lo, e ele pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Cupcake. Ele pergunta Cupcake e em seguida diz que o nome dele é Dior e que é um prazer conhecê-la. Ela fala que também é um prazer conhecê-lo e pergunta se ele tem filhos e ele diz que não. E claro, também pergunta se ela tem filhos e ela também diz que não. E ela pergunta se ele quer ser o primeiro e ele pergunta primeiro de quê? Ela diz o primeiro a ter filhos. Ele fala filhos com você? E ela diz que sim. Ele pergunta como assim? Ela diz que ela acha que vão ser crianças muito bonitas. E ele fala, cara, não sei, cara, não sei. Ela pergunta se ele não quer mais conhecê-la. Ele fala que queria no começo, mas agora, depois de tudo isso, sinceramente, ele não sabe. E diz que ela mudou muito depois de ver o carro dele. Ela fala que não está ali por conta do carro, mas sim por causa dele. Ele fala que ela literalmente disse que ele não faz o tipo dela, que ela olhou pra ele e falou, olha, você não faz meu tipo. Ela fala que já explicou pra ele que ela não está tendo um dia bom. Ele pergunta se ela estava tendo um dia ruim e ela diz que sim. Ela fala que o dia hoje não está sendo fácil, diz que sente muito e entende que foi frustrante. E em seguida diz que ela não quis fazer isso com ele. Ela fala que gostaria de conhecê-lo, ele pergunta se ela quer conhecê-lo e ela diz que sim. Ele pede para que ela dê uma boa razão para que ele a deixe entrar no carro dele. Ela pergunta se ele não quer mais conhecê-la, ele fala que até queria, mas que ele precisa de uma boa razão para isso. Ela fala que ele está certo e que ela gostaria de conhecê-lo e que eles podem sair para almoçar ou algo do tipo. E fala que assim eles vão poder se conhecer. Ele pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que gosta de frutos do mar. E ele diz frutos do mar e diz que geralmente costuma ser caro. Ele fala que não tem nenhum problema nisso e ela diz que ela também ama tacos. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Ele fala que não sabe e diz que ainda está tentando entender como ela pensa. Ela fala que gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu no começo. Ele pergunta se ela quer pedir desculpas e ela diz que quer pedir desculpas. E fala que reconhece que ela não deveria ter agido assim. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim e pergunta da onde ele é. E ele diz que ele também mora ali em Miami. Ele fala que sinceramente ele não sabe se ela voltou por conta do carro ou por conta dele. E diz que ela pode
pode estar apenas jogando com ele. Ela fala que não está brincando e que ela realmente gostou dele. Ela fala que gostou do que viu, ele pergunta se é verdade, ela diz que sim. Ela fala que não tem nada a ver com o carro, ele pergunta se não tem, ela diz que não. Ele fala que isso é muito bom, já que esse carro não é dele. Ela pergunta se não é e diz que está legal. Ele pergunta se está tudo bem, ela diz que sim. Ele fala que ela está mentindo e ela diz que não está mentindo para ele. E em seguida ele diz que ela é uma boa mentirosa. Ela fala que não está mentindo e ele pergunta então por que ela está rindo. E mais uma vez ela diz que não está mentindo. Ela fala que ela não mente, mas ele fala que ela já mentiu para ele. Ela diz que pode até mentir sobre coisas pequenas, mas não sobre coisas grandes. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que não sabe sobre isso e pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele fala que ela realmente é muito bonita, mas que não sabe se vai deixá-la entrar. Ela fala que ela realmente acha que eles deveriam se conhecer. Ele pergunta se ela quer entrar para conhecê-lo e ela diz que sim. Ele pergunta se ela quer conhecer ele ou o carro dele e ela diz ele. Ela fala que é claro que o carro dele é muito legal e que ela gostaria de tirar uma foto dentro do carro dele. E depois de pensar um pouco, ele a convida para entrar. Ela pergunta se ela pode entrar, ele fala que pode. O Landon pergunta como ela vai e elogia as tatuagens dela. E depois que ela agradece, ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que não vai dizer o nome pra ele, ele pergunta qual o nome dela e fala que o nome dele é Landon. Ela fala que o nome dela é Manny, ele fala Manny e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Louisiana e pergunta por quê. Ele pergunta pra onde ela vai com tanta pressa e pede pra ela esperar pra ele falar com ela rápido. Mas ela diz que não quer conversar agora e também fala que ela não vai apertar a mão dele. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está ótimo. Ele fala que ela é incrível e diz que o nome dele é Landon. Ele fala que ele veio de Nova York e ela diz, tudo bem. Ele pergunta se ela não está afim de conhecê-lo, mas ela diz que não. Então ele fala que entende e se despede dela. Ela fala que ele não faz o tipo dela e ele pergunta o quê? Ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que com certeza não é ele. Ele fala que ele não vai ficar ali discutindo sobre isso. Ele fala que ele quer saber por que ela agora está voltando se ele não faz o tipo dela. E em seguida diz que isso não faz nenhum sentido. Ela pergunta por que ele ligou o carro antes de entrar, ele fala que só deu a partida no motor, já que o carro é dele. Ela pergunta por que ele fez isso e ele pergunta como assim, ela pergunta o que ele estava dizendo. E ele pergunta por que isso importa agora. Ela fala que com certeza importa porque ele está dirigindo uma Lamborghini. E diz que é claro que isso importa. Ele pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela fala porque agora ela quer saber mais sobre ele. Ela fala que ele estava tentando falar com ela ainda há pouco e pergunta se não é isso. Ele fala que estava, mas obviamente ela não estava interessada e pergunta se não é isso. Ela fala que ele estava tentando pegar o número dela, ele fala que estava, mas que ela não estava interessada em falar com ele. Ele fala que ele acha que já que ela tomou a decisão dela, é melhor ela seguir o caminho dela. Ela fala que no começo ele não estava falando nada com nada e ele fala que agora é ela que não está falando nada com nada e que ela pode ir. Ela fala que ela viu a Lamborghini e resolveu voltar para falar com ele. E fala que ela voltou porque no começo ele estava tentando falar com ela. Ele pergunta por que ele falaria com ela agora se no começo ela não queria falar com ele e diz que isso para ele não faz nenhum sentido. Ela fala que agora ela está ali para conversar com ele e ele pergunta por que só agora. Ela fala porque ela é bonita, ele fala que ela realmente é e pergunta o que ela vai fazer por ele e ela pergunta como assim fazer por ele. Ele diz que ela que tem que dizer e em seguida fala que vai sair.
Ele pergunta o que fez ela voltar e por que assim de repente agora ele faz o tipo dela. E ela diz por quê, mas ele a interrompe e fala que ela está falando em círculo e pede para ela ir direto ao assunto. Ela fala que ele está com uma energia muito negativa e pergunta por que ele está agindo assim. E ele diz: fala sério, o que tá rolando? Não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Ele pergunta se pelo menos ela sabe o nome dele e ela pergunta como mesmo é o seu nome. Ele fala que não está afim de jogos, ela fala que não está jogando. Ele pergunta o que ela quer fazer, ela diz que quer entrar no carro para conversar com ele. Ele pergunta entrar no carro para quê e fala que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que já explicou para ele e diz que ela quer entrar no carro, mas ele pede para ela esperar e fala que agora ela precisa escutar. Ele fala que não quer perder o tempo dele e que ela disse que ela quer entrar, mas pergunta se ela se arrependeu do que aconteceu no começo. Ela diz que sim e fala que vai mostrar para ele. Ele fala que ele prefere ações do que palavras. E como ela diz que tudo bem, ele a convida para entrar. E já nesse momento da conversa, ela fala que eles poderiam ir numa maratona de compras. E ele fala: maratona de compras? Como assim? Ela fala que dá pra ver que ele é rico e que ela gostaria de comprar muitas coisas. Ele fala que nunca ouviu isso antes, ela fala que não é qualquer garota e que ela é uma garota rara. E pede pra ele não a comparar com as outras. Ele pergunta que tipo de loja que ela gosta e ela fala que gosta da Gucci e fala que ela gostaria de comprar uma bolsa na Gucci. Ele fala que ela disse que ela queria tirar uma foto com o carro e diz que ela pode ir. Ela pergunta se ele gosta dessa pose e ele fala que vai gostar muito mais agora.